Essa consulta virtual, ela vai custar 500, 600 reais, onde eu vou ter mais informações, mais material para gerar valor para ela e aí mostrar que ela pode e deve começar esse trabalho comigo para justamente mudar o estilo de vida dela. Muito bom, começando aqui mais um podcast 011, onde a gente vai falar de um tema importantíssimo, que é justamente como impactar 200 milhões de pessoas que estão com o celular na mão e muitas vezes a gente está preso às pessoas que estão no nosso dia a dia e elas estão lá precisando da gente. Um mercado milionário, onde as pessoas estão realmente necessitando de um atendimento, muitas vezes de mudança de estilo de vida. E esse aqui é o podcast Novela da Saúde Funcional, onde são 6 pilares importantes que vão diferenciar o grande resultado das pessoas. A parte mente, a parte movimento, a parte sono, a parte da alimentação, a blindagem social e, bem claro, o propósito. Tudo com evidências científicas, onde a gente consegue comprovar cientificamente o poder desses pilares para que haja uma mudança no estilo de vida. Baseado nisso, esse podcast começa justamente mostrando, são 200 milhões de pessoas hoje que têm a perspectiva do uso da internet no Brasil, onde tem celulares. E a gente fica pensativo, 3,5 milhões de pessoas nas academias. O que está faltando? Um abre alas, um abre mente, um abre perspectivas para um mercado que está aí latente de possibilidades. Partindo desse princípio, nós sabemos que hoje, principalmente o profissional de saúde, em especial o profissional de educação física, é um dos únicos que pode fazer um atendimento online. Sabia disso? Exatamente, legalmente é isso. E isso dá a possibilidade para ele fazer também a prescrição online, direcionamento online. E poucos professores de educação física aproveitam deste grande potencial. Poucas são as áreas que têm essa perspectiva de impactar a pessoa online. E por isso eu pergunto para você, você já fez atendimento online? Você faz atendimento online? Eu não estou falando dessas planilhas de 200, 300 reais, não, tá? De musculação, de corrida, só isso não. É um atendimento muito maior, onde pode estar impactando a pessoa de uma forma diferenciada. Quando eu entendi essa rota, já uns 4 anos atrás, ficou bem claro para mim que eu poderia estar impactando da minha casa qualquer pessoa do planeta. Isso foi muito interessante, até porque hoje eu tenho uma cobrança de hora online, que não é nem hora, de mais de R$1.000. Então eu consigo aqui desta mesa, dessa sala, atender para uma pessoa por R$1.000 pelo atendimento. Ah, Sandro, você é o Sandro, é pós-doutor e tal. Não tem nada disso. A gente tem que entender claramente que quando a gente atende online, a gente estrutura um modelo de trabalho, a gente consegue também gerar autoridade, a gente consegue impactar uma pessoa que está necessitando de algo diferente. Então, hoje, o que eu tenho para falar para você vai mudar muito o seu modo de pensar. O seu modo de pensar, onde principalmente em 1997, eu comecei a dar personal trainer, ter aula de personal trainer, já cobrava 50, 70, 80, 100 reais naquela época, né? Depois de poucos anos já estava cobrando 100 reais hora aula. Eu percebia que o número do meu dia em valor era por hora. E aí eu tinha que realmente estudar mais, tinha que realmente mudar a minha visão. E daí, 4 anos para cá, que eu percebi o poder disso, comecei a me preparar, comecei a entender que existia uma rota de como atender online e por isso a importância da avaliação da saúde funcional. Hoje, o que eu faço? O que eu tenho? Eu utilizo o check-up da saúde funcional, que ele é 100% gratuito, então a pessoa, vamos lá, vamos na jornada do cliente para chegar até aqui e eu falar do que é feito. A pessoa entrou em contato comigo, viu um vídeo, viu uma palestra, viu uma aula, ele manda um direct para mim, né? E aí eu vou lá, ele preenche o check-up da saúde funcional. Quando ele preenche no check-up da saúde funcional, isso chega diretamente no meu e-mail, eu sou avisado disso também, vejo, e aí eu estudo o caso daquela pessoa, automaticamente eu já mando um laudo áudio para ela, eu estudo o caso dela, mando o laudo áudio para ela, que é um procedimento que eu criei muito interessante, de 3 a 5 minutos, onde a pessoa não sabe nem quem é você, como é que tá, qual é a situação, e você fala da vida dela toda. Gera um gatilho realmente de reciprocidade, importante, porque eu gero valor para ela de uma forma gratuita. Automaticamente na sequência
eu mando para ela e ela vai lá e recebe isso. Quando ela recebe isso, ela já existe automaticamente uma possibilidade bem maior dela me atender, me receber e poder realmente ter uma sessão comigo. Na sequência, o que vai acontecer? Eu falo para ela que a gente vai fazer um atendimento online. Então, se você se gerou valor para você esse material, e ela responde na maioria das vezes as pessoas: poxa, você me conhece muito bem, eu não sabia disso, agora eu me interessei por isso. E aí eu faço uma sessão com ela agendada. Neste momento, antes de eu encontrar, né, com ela, eu ainda peço para ela hemograma completo, ainda peço para ela também preenchimento de alguns aspectos de organização de tempo, né, trilhas do tempo que eu gosto de usar perfil comportamental também. E aí, dependendo, eu tenho mais dados para poder conversar com essa pessoa. Pode ser por um telefonema, pode ser um Zoom rápido, posso fazer Zoom, uma ferramenta, né, online, eu posso conversar com ela 5, 10 minutos. E aí, dependendo, eu também posso agendar uma consulta virtual. Essa consulta virtual, ela vai custar 500, 600 reais, onde eu vou ter mais informações, mais material para gerar valor para ela e aí mostrar que ela pode e deve começar esse trabalho comigo para justamente mudar o estilo de vida dela. Porque nós estamos falando de saúde funcional, estilo de vida, pilares da saúde funcional. E aí nisso eu tenho esse encontro com essa pessoa online, mostro para ela como ela está, relato principalmente 5 pontos, de 3 a 5 pontos positivos do como ela está, a parte algum ponto, são 50 biomarcadores, né? Quem já fez aqui o check-up da saúde funcional sabe disso. E aí daí então eu parto para uma rota de pontos de melhora, tanto na parte mente quanto na parte de corpo. E aí eu falo para ela por que ela está vivendo aquilo, por que ela está com ansiedade, por que ela está com estresse, por que ela está vendo TV em excesso, por que ela não está fazendo atividade física, por que ela desiste, por que ela está com dor. Então eu mapeio tudo isso pela internet. E aí, no caso, eu ainda faço esses marcadores de produtividade, porque eu sei o que o dia a dia dela está fazendo, o que é circunstancial, ou seja, que não vai levar a lugar nenhum, o que é urgente, o que é importante. Daí eu tenho esse mapeamento de percentual, e aí eu sei se ela está ansiosa em excesso, porque está deixando a vida dela tudo para urgente. E a gente tem isso aí bem mapeado, bem estruturado, para poder direcionar até a melhora, né, do estilo de vida dela, deixar ela mais tranquila, mais serena, mais calma, para até comer menos ou poder fazer alguma coisa que ela começou na vida dela e não terminou. Algo que eu gosto bastante também é o perfil comportamental, né? Saber como é que ela está, qual o perfil que ela está, se ela tem um perfil ela gosta de resolver problemas, a pessoa que só pensa em resolver problema, ela é um perfil que gosta de fazer as coisas junto das pessoas, é uma pessoa que muitas vezes tem uma capacidade de visão, né, lá na frente, ela não vive muito presente, ou ela é uma pessoa muito mais organizada, que são perfis comportamentais, né, que é do gato, do lobo, do tubarão e também da águia. Isso tudo vai gerando valor para a pessoa, que é o que a gente faz com os nossos clientes. E partindo disso, eu vou encontrar com ela, e aí eu vou ter a rota da consulta com ela, bem estruturada, onde eu vou mostrar por que ela está ali. Por que ela está ali? Porque ainda tem um hemograma também. Com o hemograma fica bem claro, eu estudo medicação, quais são as enfermidades, e aí eu estou gerando muito valor e principalmente, e aí você presta atenção nisso, eu estou abrindo uma nova gaveta na cabeça dela. Essa pessoa, ela está entrando em um processo, muitas vezes não entendendo que profissional é esse. Né? Porque ele sabe que o profissional de educação física, ele não faz isso. Ele não está preocupado com a causa, ele está preocupado com o efeito. Tá tudo bem, entendeu? Então a gente não foi preparado na faculdade, os cursos não ensinam isso pra gente, mas eu estou trazendo essa abordagem atual desse profissional de saúde, sistêmico, integral, que conhece o aluno. E aí começa essa rota da consulta, né? Pergunto para ela, né, alguns pontos, o que gerou valor, como é que foi, o que ela achou, e geralmente as pessoas elogiam muito, agradecem por aquilo, e aí a gente começa a criar o processo cada vez mais de autoridade, de gatilhos de reciprocidade, para justamente chegar num ponto importante, que é para a pessoa começar o projeto com você. Começar o projeto da mudança do estilo de vida, da melhora da saúde funcional. Então, casos e mais casos. Hoje eu consigo, por exemplo, saber a idade cardiovascular da pessoa pela internet. Eu consigo saber o medicamento que ela toma, então eu sei que ela está tomando medicamento tal como a civastatina, que muita gente toma por causa do colesterol. E ela vai lá
e preenche e dá fadiga, ou ela dá, por exemplo, uma dor e ela tem uma mialgia. Então eu vou explicando cada medicamento, efeito colateral, reação adversa, por que está naquela situação. Tudo online, gente, tudo à distância, tudo totalmente à distância. E aí, tem até uma pergunta importante aqui, se a gente pode pedir hemograma. Não, eu peço o hemograma dela já realizado, ou se ela não fez o último hemograma, eu peço para ela pedir para o médico dela. E aí automaticamente eu estudo este hemograma para saber como que essa pessoa está, tá? Boa pergunta, inclusive, do professor aqui online. Então, esse é um outro dado fundamental, né? Então, eu tenho essa informação das enfermidades dela, das medicações dela, como que ela está, e aí eu tenho hemograma, eu sei se ela está com a glicemia alterada, se ela tem algum marcador alterado, alguma coisa nesse sentido, porque aí ela começa a entender a importância daquele diagnóstico. É um importante diagnóstico, ou seja, quem é aquele indivíduo, o que de fato ele quer. E aqui a gente abre uma rota grande, uma perspectiva gigante, que se nós sabemos hoje que 200 milhões de pessoas hoje estão com celular, estão com acesso à internet, a gente tem que começar a entender que esse é um mundo gigante de possibilidades, milionário de pessoas, no sentido de poder abarcar. E aí você vai me perguntar, Sandro, mas como que a pessoa vai chegar até mim? Né? Como é que a pessoa vai chegar? E aí você tem que entender claramente a importância de você criar uma rota de produção de conteúdo. Exatamente. Você tem que ter o seu Instagram, o seu Facebook, você trabalhar o seu YouTube, principalmente o Instagram, que é muito forte, né? Para você começar a gerar conteúdo do que você está falando. Você falar do que você faz, do seu trabalho, falar da saúde funcional, falar que você faz um atendimento online, você utilizar isso em stories, você gravar tudo isso, e essas pessoas vão começando a seguir você, entender. Então hoje na avaliação da saúde funcional, no check-up, você tem um link, e esse link você pode mandar para quantas pessoas você quiser, totalmente gratuito, totalmente gratuito. Então vai chegando o check-up, vai chegando o check-up, vai chegando o check-up, e você vai fazer essa mesma rota, mesma rota. Ah, Sandro, eu consigo converter todos? O objetivo, gente, é você gerar valor para aquela pessoa. E se ela não comprou ainda, é justamente porque você não gerou valor suficiente para ela, tá? Então gerar valor, ela entender que aquilo que você está oferecendo para ela é algo tão precioso que ela não pode perder. Né? Então, quantas vezes você comprou algo, comprou alguma coisa que muitas vezes você nem precisava, né? E foi lá e comprou porque naquele momento você falou, ah, não, eu quero, porque eu quero. Você fez uma compra muitas vezes emocional. Você tem que tocar no emocional da pessoa e falar assim, nossa, se ele me deu isso aqui gratuito, imagina pagando como é que vai ser. Então, tô até com o professor aqui online, ele perguntando para mim esses dias, né? Então, se você hoje não tem o resultado que você tem, você está fazendo as mesmas coisas. Você tem que mudar, gente. Se você está aqui hoje online me vendo, se você está aqui, olha a importância da internet. Você tem que mudar a rota de pensar, que por isso que eu estou falando, é online. Online, você tem que ter uma medida online. Uma medida online. Eu vou dizer para vocês, eu consigo hoje, com muitos clientes, eu faço teste sentar e levantar, flexão de braço, eu faço testes à distância com ele. Eu meço a distância como é que ele está, entendeu? Então eu tenho parâmetros para com que eu tenha uma rota de mudança de estilo de vida. Então hoje a sua mente está totalmente offline, né? Treino, prescrição, testes e os testes online. Eu tenho esses testes para você. Eu tenho essas medidas para você. A gente está chegando em 10 mil pessoas, chegando em 1000 profissionais, medindo isso, testando isso, investigando pela internet. Então, com o link você consegue fazer tudo isso. Então, você tem que mudar o seu mindset, mudar a sua mente, a sua rota mental do que é avaliar e prescrever. E muitas vezes a própria consulta. Eu tenho certeza absoluta que numa consulta online eu impacto muito mais do que professores presenciais. Sabe por quê? Ele vai lá e mede um percentualzinho de gordura e uma circunferência. Eu não vou lá e meço isso só. Eu meço algo muito mais importante. Eu vou entender e compreender a rota que ele chegou até ali. Porque se ele no laudo, na hora que ele faz o check-up dele, ele mostra que ele está com sono ruim, que ele está com ansiedade alta, que ele está com estresse alto, que ele está com uma dor, que ele toma uma medicação, que ele está com sonolência alta, eu estou entendendo que tem uma rota anterior. E é justamente que entra os 6 pilares importantes, porque a gente só fala de exercício, muitas vezes profissional de educação física, né?
Então, muitas vezes o médico fala de medicação, a gente tem que entender o ser humano como um todo. Daí os 6 pilares surgem, a importância do movimento. O que é o movimento? Eu explico para a pessoa online, eu vou lá para ela e falo para ela, movimento, o tempo que você está sentado na cadeira, quantos passos você está no dia, hoje você tem relógios que medem isso, então entender como você está, eu tenho alertas que eu posso dar em 1 hora, 2 em 2 horas, eu posso baixar esse aplicativo e te acompanhar. Então olha a importância do movimento. Então vem antes do exercício, é o movimento, é o que você faz no dia a dia. Eu explico para ele que isso é um pilar que eu vou mudar, melhorar, monitorar para com que ele tenha um estilo de vida melhor. Depois eu vou para a parte da alimentação, onde eu explico para ele principalmente a pirâmide, né, da dieta mediterrânea, que se baseia nos 10.000 passos, que se baseia em você fazer sua alimentação, que se baseia em comer mais grãos, comer mais frutas, legumes, frutas, peixe e menos carne vermelha, se baseia em você se hidratar, se baseia em você comer com pessoas no seu aspecto social. Olha isso. A dieta mediterrânea é hoje da maior evidência, ela é fantástica. Então isso tudo é a rota para você trabalhar. Então já falamos aí de 2 pilares, depois a gente sobe falando, por exemplo, do sono. As pessoas não sabem dormir, quando acordam, quando vai dormir, não tem higiene do sono, então você explica, muita gente tomando melatonina, tomando Rivotril, e eu estou explicando online, olha só, então ele começa a entender que eu estou educando ele online para justamente fazer a conversão para ele, né? Eu já trago algumas estratégias, algumas soluções, né, mostrando para ele. Quando eu falo de outro pilar importante, que é da parte mente, que aí, ó, a gente pode falar até amanhã sobre isso, como ele está emocionalmente, porque eu já fiz um check-up e já detectei que ele está com saúde mental alterada, ele está com saúde emocional alterada, então eu já detecto que ele não está bem, daí então eu vejo que ele está com estresse, eu vejo que ele está desistindo, então eu começo a entender ele para falar para ele, como é que você lidar com as situações do dia a dia? Como é que você come? Você come olhando para o celular? Você come rápido, você come devagar? Quantas vezes você come no dia? Quantos copos de água você toma? Que hora você toma a sua primeira água? Qual é o seu alimento da manhã? Qual é o seu alimento da noite? Qual é o seu alimento do almoço? Que aí eu vou fazer a rotina diária dele. Então percebe que nesses 4 pilares, meu Deus do céu, quantas coisas eu já impactei na vida dele. E está bem claro que o potencial de conversão vai ser alta, muito alta, né? Então, revisando aqui, né, perguntando, né, os 4 primeiros. Então, nós temos o sono, temos o movimento, temos a parte da mente e a parte da alimentação, né? E aí nós temos outros 2 fundamentais, que é justamente da blindagem social. A gente sabe que hoje a saúde social ela é uma das mais importantes, inclusive é que gera a maior expectativa de vida no ser humano. Tem um estudo grande de Harvard, hoje está com 80 anos esse estudo, mostrando que as pessoas que mais viveram tiveram teias sociais importantes, relações importantes. Então eu explico, tá, que eu mapeei isso antes. Eu já sabia como é que estava a saúde social dele, e aí eu começo a perguntar se você é um obeso, sua esposa é obesa, seu filho é obeso, sua família é obesa, porque se você quiser emagrecer sozinho, você pode até perder peso, para manter vai ser difícil. Então eu começo a percebe o poder disso. Além disso, eu posso pegar esse próprio link e mapear a família dele inteira. Eu posso mapear toda a estrutura que ele convive. A teia dele, a teia de convivência dele determina quem é ele, inclusive. O nível é tão grande. A gente percebe isso muito com atletas. Atletas a gente convive, né? O convívio, o treino, quem está treinando do seu lado, como é que é, você tem que ter pessoas para estar te desafiando. Então, no momento que eu entendo essa teia, então isso tudo eu estou explicando para ele online. Então ele fala, nossa, isso é muito poderoso. Daí nós vamos entrando em uma rota de mapear esse indivíduo nesses 5 pilares para ir para o último, onde ele está baseado na Garra, né? Que é o livro da Garra, da Angela Duckworth, inclusive. Né? Tá até aqui, ó, um livro fantástico, né? Que se você não leu, leia esse livro aqui. Ele é uma revolução, fantástico. Faltou esse aqui, que eu conheço aqui, fantástico, porque a gente mede justamente como é que está o propósito, como é que está a garra dessa pessoa, por que ela desiste com as evidências. Hoje a gente está com 7.126 dados de garra. 7.000, muito forte. E a gente está percebendo que a garra hoje é um dos grandes marcadores para a pessoa ter um MC alto, para a pessoa realmente que não está dormindo bem, ela que tem uma baixa saúde funcional, a garra é forte. Isso é um estudo recente agora, mostrando que as enfermeiras que foram acompanhadas ao longo do tempo, que tinham menor garra, morriam mais cedo e também tinham mais burnout, ou seja, problemas psicoemocionais.
Então, no momento que eu estou aqui falando para você de 6 pilares mega embasados cientificamente, está muito bem claro o respaldo que a gente tem. E quando eu estou online, eu consigo mudar, transformar essa pessoa 100% online. Eu não preciso estar lá do lado dela para com que isso venha acontecer, né? Então, o professor aqui, Aloine, até comenta bem, diga com quem andas, direi quem tu é exatamente. Professor, inclusive, do Chile, que está com a gente aqui. E, então, percebe. Então, nesse momento, nós estamos aqui agora já percebendo o poder do online, do diagnóstico online, né, de você ter, e aí eu tenho aí algumas outras ferramentas para estar utilizando, e ele já percebeu quem é ele, já entendeu quem é ele, já percebeu o poder do meu trabalho, do que eu faço, e aí eu passo para essa última parte, né, estudando mais como é o dia a dia dele. E aí eu passo a fazer nessa consulta o diagnóstico da rotina diária. O diagnóstico da rotina diária é 100% online, 100% online. Então eu vou lá e pergunto para a pessoa que horas ela acorda, o que ela faz no primeiro momento do dia, se ela vê o celular ou não, se ela toma água, o que ela come, se ela vai no banheiro ou não, se ela evacua ou não. Isso tudo eu vou mapeando online, 100% online. O profissional hoje, que só está prescrevendo o treino e não está consciente disso do aluno, ele está perdendo. Por isso que ele cobra pouco. Por isso que ele cobra pouco. R$200, R$300, R$500 por uma planilha. Isso aí realmente é muito pouco. Então, no momento que eu entro nesse nível, né, onde eu vou em camadas bem mais profundas, baseado nesses 6 pilares, eu estou realmente indo na base, na essência, onde eu tenho aqui uma informação relevante, com conteúdo relevante, conhecimentos importantes, diagnóstico, para ele entrar nesse processo. E aí eu vou, na manhã, como ele trabalha, se ele está sentado, se ele não está, se trabalha estressante, se ele vai de ônibus, vai de carro, como é que é a situação do dia a dia dele, se ele leva lanche, se ele não leva lanche, o que ele come, o que ele bebe, o que ele faz, como é que é a rota dele. Então pessoas hoje ficando 12, 14 horas sentado no dia, meu Deus do céu. Se tem notificação no celular ou não tem, tudo isso é mapeado. Tudo isso é mapeado e a plataforma te ajuda hoje para fazer isso. E é por isso que eu cobro esse valor, porque você entende que é uma camada profunda. Hoje mesmo eu estava numa médica, fui fazer uma consulta médica explicando para ela o que a gente faz. E ela falou assim, nossa, isso aí é saúde mesmo, né? Então é camadas profundas de saúde, não é só chegar e pedir um exame. Não, você vai a fundo, você entende a pessoa. Inclusive a consulta demorou 5 minutos e depois eu fiquei falando com ela quase meia hora sobre o projeto da saúde funcional, se interessou e tudo. Até mandei o link para ela preencher da saúde funcional. Pode se tornar até uma cliente também, não sei. Mas é importante essa divulgação. E ela é inclusive da área de proctologia, você vê, olha só, que é intestino, que é uma área fundamental. E depois, o que nós temos aí? Eu vou mapeando a hora do almoço, depois do almoço, o que ela come, como eu tempo sentado, e vou indo toda a rota, tarde, noite, como é que ela é, se ela vê TV à noite, como é que são aqueles 30 minutos antes de dormir, que são tão importantes. Aí eu tenho tudo isso mapeado, eu tenho estruturado, jogo dentro da plataforma, eu tenho o diagnóstico da rotina diária. E aí eu digo para você, não tem, sexto pilar, perguntando aqui, voltando, né? O sexto pilar é o propósito, garra. Propósito, garra, esse é o sexto pilar, importante aqui, tá? Então o que a gente tem que entender? Que no momento que a gente tem os 6 pilares, nós temos claros isso, nós temos o check-up, temos toda essa rotina diária, a pessoa já entendeu tudo aquilo, é o momento final de você justamente fazer sua proposta para ela, né? Você faz essa proposta, e daí então você vai estruturar uma proposta de venda para ela, né? Que é justamente, olha, eu diagnostiquei que você é uma Z2, o nível de saúde funcional Z2. O que significa Z2? Z2 é um indivíduo que tem hoje de 25% a 49% de biomarcadores da saúde funcional. Então ele tem muito por melhorar. E aí eu falo para ele o que ele tem, eu vou fazer toda uma proposta, né, para ele, para entender onde ele está, para onde ele vai, e pergunto para ele nesse momento, qual o seu objetivo? O que você está pretendendo? O que você está vendo com esse projeto? O que você quer fazer? O que você está precisando? Na sua visão. E a pessoa vai dizer isso. E eu vou dizer, na minha visão, o primordial para você neste momento seria isso, isso, isso e isso. E aí eu vou escrever tudo isso diante do que ela conversou, do que nós discutimos nessa consulta, e vou fazer a proposta para ela de trabalho. Então percebe que no momento que a gente tem este diagnóstico, este mapeamento,
Nessa fase final, eu vou mandar esse material para ela por e-mail, posso até falar dos valores agora online para ela, não tem problema nenhum, e vou fazer a venda, né? Vou fazer essa conversão com essa pessoa para que ela comece esse processo. Sandro, como que é o processo online? Como é que ele acontece? E aí eu vou mandar a proposta e a gente começa com uma proposta de uma vez na semana ou a cada 15 dias a gente pode estar fazendo esse encontro. E por que que o valor que você cobra é bem mais caro do que os outros? Porque na verdade eu não estou prescrevendo um treino, eu estou prescrevendo uma mudança de estilo de vida. E essa pessoa tem um WhatsApp direto comigo e aí por esse período de 8 semanas, dependendo da proposta que eu venha fazer para ela, eu vou dar continuidade nesse treinamento 100% online, 100% online. E aí, como é que consiste o processo 100% online? Eu já mostrei para vocês, detalhe por detalhe, como é que eu mapeio, como é que eu gerei valor, como é que essa pessoa percebe. Mostro para ela resultados que eu já tive também de outras pessoas, né? E aí eu vou fazer a proposta e aí eu começo. Então eu começo com demandas para ela, né, com tarefas, ritual matinal, como é que ela vai acordar, o que ela vai fazer baseado naqueles 6 pilares, e dia após dia eu vou monitorando, onde ela manda fotos do prato de comida dela, baseado na pirâmide, né, mediterrânea. Eu peço para ela mandar fotos dos passos que ela dá no dia a dia, se ela usa pelo celular, ou se não, eu peço para ela comprar um relógio de R$100, 150, que tem tudo isso, onde eu posso mapear também o sono dela. Então estou à distância sabendo tudo dela. Então, por exemplo, agora, 18h45, eu tenho um caso de uma aluna que está lanchando agora, ela está comendo castanhas com um pão com um atum. Eu tenho o caso de uma cliente que está agora fazendo isso. Estou o caso de uma outra aluna que está na biblioteca estudando, né? Então percebe como eu tenho a noção de o que está acontecendo em todos os momentos do dia. Uma vai para casa às 20 horas, outra vai para casa às 19, um já está em casa, tem uma agora que está trabalhando, atendendo as pessoas na rua, né? Que ela trabalha atendendo o domicílio. Então, dependendo da situação, eu sei tudo que está acontecendo. Quando eu vou encontrar com ela presencialmente, eu começo a sessão sempre perguntando como é que foi a última semana, os pontos positivos, o que ela percebeu, o que ela evoluiu, o que ela fez, como é que foi isso. Sempre trazendo pontos positivos, né? Isso aqui dá inclusive um outro podcast falando dessa rota toda. E ela vai trazer as situações positivas, porque geralmente o ser humano só traz coisa ruim, né? E ela vai trazer as coisas. Não, eu consegui fazer aquilo, eu vi aquilo, eu evoluí naquela situação, estava naquela outra. E daí então ela vai trazendo essa rota dos pontos positivos. Depois eu vou trazer 2 a 3 pontos onde ela teve mais dificuldade. O que aconteceu, como é que foi? Eu não fiz por isso, aconteceu por isso. E eu vou estruturando isso para com que ela possa entender o que alavancou e o que está segurando ela. Porque no P8SS tem um outro questionário importante que ele mede o nível de garra. Ele mede também, ele está lá todo claro, quais são os sabotadores, quais são os alavancadores, o que você tem que fazer hoje já para começar o seu projeto. Então, é importante perceber que quanto mais dados eu tenho, questionário, isso fortifica a minha perspectiva, possibilidade de converter e de principalmente ter resultado com essa pessoa. E aí nessa sessão eu estruturei o estilo de vida dela, mapeei, e aí você fala, Sandro, e tem corrida? E tem musculação? E tem alongamento? Tem, claro que tem. E aí eu vou entendendo qual é a hora que isso vai entrar, que não precisa ser no primeiro momento. Quem disse que você precisa passar corrida, agachamento logo no primeiro dia? Claro que o ritual matinal a gente coloca flexão de braço, agachamento e tal, mas exercício em si, com séries, não precisa talvez na primeira etapa. Principalmente com as pessoas com depressão, que estão em casa. E aí eu trabalho com esse contexto e eu vou evoluindo. Aí eu trago para ela poder descer, para fazer uma caminhada, dependendo na quarta, quinta semana ela pode ir para uma academia, e a gente pode montar um treino online para ela também, entendeu? Então nós temos todo esse processo. Na quarta semana eu tenho uma recalibração, né, uma calibração desse processo, mandando todos os questionários novamente para ela. Eu meço, por exemplo, a circunferência com ela à distância, com certeza eu meço isso, tranquilo, eu peço para ela medir, eu tenho essa medida, apesar que eu já tenho o MC também. E aí eu calibro na quarta semana. Como é que foi, o que aconteceu, como é que foi sua percepção, o que houve. Às vezes vai para a quinta semana, né, dependendo da situação. E ela continua a jornada, calibrei.
continua evoluindo para chegar até a 8ª semana, onde fecha esse ciclo deste momento, deste P8SS. Esse P8SS é um programa de 8 semanas, né, do método SAFe. Então, tá aí, é a receita. 200 milhões de pessoas estão conectadas com a internet. 200 milhões de pessoas conectadas com a internet. Você tem que entender que este caminho é muito promissor. Ele é grandioso e ele é fantástico porque está todo mundo precisando disso online. A maioria das pessoas não vão para a academia ainda. Elas estão em casa. A maioria está chegando em casa e está ligando o Netflix. É isso que as pessoas fazem. Eu tenho alunos que falaram para mim assim, pacientes que eu avaliei. Eu tenho TV para ver Netflix. Olha isso, entendeu? Então no momento que a pessoa está vendo ali, estão fazendo um brainstorm geral. E eu vou fazer 3 perguntas para você. Perceberam? Eu tenho o check-up da saúde funcional, que é um link para você estar utilizando. Você manda para o seu aluno, né, para as pessoas lá, deixa no seu feed, deixa no seu link da bio e você vai mapeando isso, chega para você faz um áudio para a pessoa, você gera valor para ela, você pede o hemograma dela, você tem algumas medidas importantes para entender como é que é a rotina, o dia a dia dela também, você tem perfis importantes para conhecer como é que é o cérebro dela, como é que ela é no dia a dia, né? E eu sei de alguns questionários, já falei para vocês aqui antes, que eu posso mapear. Agendo uma videoconferência ou faço um telefonema e aí eu marco a consulta e vou trabalhar na rota das 8 semanas. Então, eu dei aqui o passo a passo para vocês terem noção que como pode, né? Tem gente aqui que já está querendo até treinar online aqui, já pedindo até para treinar de tão importante que é esse trabalho. Então, abre a sua cabeça. Sabe o que você faz? Afasta daquele passado, aquele modelo velho, daquela consultoria de 200 conto. Isso aí não é, meu amigo, isso aí não vai te mudar a vida, entendeu? A gente tem algo muito maior para poder impactar. E as pessoas estão ávidas para pagar para você porque estão precisando muito disso, né? Então percebe a importância disso. E entrou até uma cliente minha aqui, Raíssa do meu coração, estava até com ela aí hoje, né, falando sobre a jornada, estava até com ela aqui online hoje, 1h40 online, foi fantástico, ela estava dentro do carro e atendemos aqui. E aí foi um exemplo, tá aqui, ó, acabou de entrar aqui falando sobre isso que eu falei hoje para vocês. Tem como impactar, mudar. Ela inclusive mora na Suíça, para vocês terem uma ideia, entendeu? Então, isso é o atendimento online. Aí eu tenho 3 perguntas para vocês. Vamos lá, vamos colocar aqui no ar aqui. 3 perguntas. O que te para começar um projeto online? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Qual é a sua visão para o futuro em relação ao projeto offline? Você tem qual a visão do projeto offline? Você acredita que só o projeto offline é o suficiente para mudar o estilo de vida de uma pessoa? Você percebe que essas perguntas vão nortear o que você tem e para onde você vai. E tem muita coisa além disso. Então são perguntas que vão realmente responder essas perguntas. Entenda essas perguntas.